Olá, estou enviando o terceiro vídeo, o vídeo de número 3. Eu já enviei o 1 e o 2 falando sobre essa terrível doença, que está afetando o Brasil, está paralisando o Brasil e o mundo. E eu falei um pouco, passei as receitas e disse que eu ia falar a respeito do coronavírus, Covid-19. E hoje eu estou enviando o terceiro vídeo para explicar para vocês qual é a diferença entre Covid-19 e coronavírus. Pois eu pesquisei, já havia pesquisado, nos outros vídeos já havia dito que o coronavírus não era um vírus, era um protozoário. E eu vou explicar a genética desses dois vírus, dessas duas formações, formação de doenças, que é o coronavírus e o Covid-19. O coronavírus, ele já foi descoberto há uns 60 anos atrás, Então, ele já existia o coronavírus. Na verdade, ele é um vírus. O coronavírus é vírus, porque ele tem uma formação, um arranjo simples, É um vírus que tem uma genética simples, Então, ele tem uma genética simples como qualquer outro animal, qualquer outra doença, É uma coisa bem simples, É um vírus com apenas duas genéticas. Já o Covid-19, ele é um protozoário, por quê? Porque ele já tem 3 genéticas, Ele já passou do arranjo normal de qualquer célula, Então, ele é uma formação gênica com 3 genéticas. Então, eu vou explicar aqui para vocês, o que é. Fiz um rascunho aqui, vou mostrar esse rascunho. Chegar mais próximo aqui. Então, o coronavírus. O coronavírus, ele tem a genética, do urubu. Do urubu. Então, a parte tóxica dele vem do urubu. E o urubu não é, gente, nenhum animalzinho de estimação, nenhum animalzinho inofensivo. O urubu é o causador de muita doença. O urubu é um ser, não vou dizer peçonhento, porque ele não tem veneno, mas ele tem tóxico. Então, ele causa outras doenças, inclusive anemia, que é o que está no coronavírus agora, que é no Covid. Então, o coronavírus, ele já existe, já foi descoberto há muito tempo, A formação genética do coronavírus, ele é uma genética do urubu, Urubu anêmico, porque o urubu, ele é anêmico por natureza, e o bovino. Então, ele foi desenvolvido com a genética do urubu e do bovino, então criou o vírus coronavírus, que já existe há muito tempo. Aí agora surgiu então o Covid-19, por isso que mudaram a genética desse Covid-19, desse coronavírus, passaram a chamar ele de Covid-19. Só que ele não é um vírus, ele é um protozoário. Ele é um protozoário por quê? Porque ele já é uma formação gênica. Ele possui 3 genéticas. O Covid-19 possui 3 genéticas. Então, a primeira genética dele é a mesma da genética do coronavírus. Ele vem do urubu. Só que o urubu, ele desenvolveu
o urubu e o rato desenvolveram o morcego. Então, urubu e rato desenvolveu o morcego. Agora, morcego tem várias espécies, mas essa do que está no coronavírus, no coronavírus não, aliás, no Covid-19, ele é o morcego hematófago. É o morcego hematófago, então a genética do morcego hematófago. Esse morcego hematófago, o alimento dele é sangue. Ele suga, né, os animais para se alimentar. Então, o Covid-19, ele tem a genética do morcego hematófago. E então, o urubu desenvolveu o morcego, né, com uma genética anêmica que o urubu tem, que é a genética doente do urubu. Então, o urubu desenvolveu o morcego com a genética anêmica que ele tem. Aí, o que acontece? Então, ele ficou anêmico, só que o morcego, como ele é desenvolvido com o urubu, da genética do urubu com a genética do rato. Só que o rato, ele não é peçonhento. O rato não é peçonhento, o rato não é um animal doente, a não ser que ele esteja também doente, né, contaminado por alguma coisa, mas a genética dele não é doente. Só que aí, esse urubu deve ter comido esse rato doente, né, com a outra toxina. E aí acabou, então, desenvolvendo o morcego hematófago, com duas genéticas, né? Com a genética do urubu e a genética do rato. Então, o morcego, para quem não conhece o morcego, nunca viu, pesquisa para vocês verem. O rato é a mistura... o morcego é a mistura do rato com urubu. Só que ele não tem pena. Ele tem uma asa muito grande, né? Uma película de asa que é idêntico à asa do urubu. Então, ele tem o morcego, ele tem a genética do urubu e a genética do rato. Só que o Covid-19, então, ele pegou então a genética, ele tem a genética do morcego e a genética do urubu, né? Então, ele já veio, quando ele entra no organismo da pessoa, ele já vem com a genética pronta, com a célula pronta. É uma célula já, né? Quando ele entra no organismo da pessoa, aí ele fica ali, rodando na corrente sanguínea, né? Fica rodando. Por isso que às vezes ele pode chegar até 14 dias para ser desenvolvido. Porque ele sozinho, não é bem uma célula, ele não é bem um genes, né? É uma química com duas genéticas. Aí ele entra no organismo da pessoa, na corrente sanguínea, e fica rodando até encontrar um outro genes para ele se conectar, né? Para ele se juntar. Então ele pode ficar até 14 dias, a pessoa ter ele no organismo e ele não desenvolver a doença. Porque ele precisa, assim como o vírus simples, precisa de um outro genes, que é no ser humano, que ele acaba de completar o seu ciclo, né? Acaba de completar a sua célula, é no ser humano, com uma genética do ser humano, com genes do ser humano. Genética não, genes. Então, o coronavírus, ele já vem com uma química com duas genéticas. Quando ele entra no organismo, então ele fica procurando. Na hora que ele se encontra com outros genes do ser humano, aí ele forma a célula virótica, que não é vírus, né? Que é um protozoário, por isso que tem 3 genéticas. Então, ele vai desenvolver essa doença terrível. E como o urubu é o anêmico, né? E ele tem a genética anêmica, ele vai desenvolver anemia nas pessoas.
vai desenvolver uma anemia profunda. E se a pessoa que tem mais problema são as pessoas que têm já histórico anêmico, tá? As que não têm histórico anêmico acaba sendo uma gripinha à toa. Mas as pessoas que já têm histórico anêmico, essas que estão perdendo a vida aí com o Covid-19, tá bom? Então, e aí eu descobri por que esses protozoários, que já vem com 2 genéticas, e junta mais 3 genéticas, sai do normal da genética, dos genes, né? Por que ele é tão fácil de ser transmitido, essa doença, quando ele se completa o ciclo dele dentro da pessoa? Porque esse rato que ajudou a desenvolver o morcego, ele estava contaminado com outro tóxico radioativo, tá? Eu não vou dizer o nome dos tóxicos aqui, né? Nem do anêmico, nem do outro, mas eu estou falando, são 2 tóxicos, né? Um que causa anemia e o outro que é radioativo, né? Que veio da parte do rato, mas não é o rato que produz. Ele estava contaminado e morreu, e o urubu comeu, e de lá ele formou toda essa bagunça aqui, toda essa genética, né? Então é isso. Então o Covid-19, ele é um protozoário, tá? Ele é um protozoário e o coronavírus é um vírus realmente, né? Um vírus desenvolvido com a genética de morcego, aliás, a genética de urubu e a genética bovina. O coronavírus, o Covid já é desenvolvido com a genética do urubu, com a genética do morcego hematófago e com a genética de quem ele entrar no organismo. Se for humano, vai ser com genética humana, se for algum outro animal, vai ser com genética de outro animal. Então, esse aqui é a genética, a formação do coronavírus e do Covid-19, tá bom? Então, vocês que têm histórico aí de anemia, né? Pessoas com hepatites, né? Hepatites crônica, HIVs, brucelose, que é uma doença anêmica também, e várias outras doenças que são anêmicas, né? Vocês cuidado, vocês que já têm histórico de anemia, às vezes a pessoa nem sabe que tem anemia, porque é uma anemia às vezes até congênita, genética, né? Mas existe sim, a pessoa tem anemia sim, e aí é onde que pega que a gente não pega o vírus, Deus o livre, então todo mundo correndo do vírus, como que vai pegar? É ele que pega na gente, né? Nós temos o hábito de falar errado, né? Peguei tal coisa. Não, a gente não pega essas coisas. Elas é que pegam nós, né? Então é isso aí, gente. Tome cuidado. Aquela receita que eu passei tá lá dos 2 primeiros vídeos. Vocês, se tiverem, faça, pode fazer. Eu já sou fitoterapeuta há 13 anos, né? Sou biomédica. Vivo pesquisando aí, fazendo lâmina e pesquisando, então não tem nada, né, para vocês temer, tá bom?